Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu, professora Lídia Aranda Cruz, estou com vocês na unidade 1. Em seguida, estará o professor Hélio. Estudantes, espero que vocês estejam aí focados nos nossos estudos, certo? Com caderno, fazendo anotações aí dos tópicos, né, mais importantes desta aula, certo? De todas as aulas, na verdade, são 10 aulas e logo após vocês terão a avaliação. Queridos, então vamos lá, vamos seguir então com as nossas reflexões, vamos falar da filosofia moderna. Desde a aula anterior, já começamos a falar aí de algumas correntes filosóficas, falamos do existencialismo, certo? Vocês entenderam um pouquinho o que é o existencialismo de Sartre. E nesta aula vamos falar de mais algumas correntes. Então vamos já dar início, que essa aula está um pouquinho grande. São muitas informações, então eu quero trazer o máximo possível de conhecimento para que vocês possam ter sucesso, é claro, na prova do Enem. Por quê? Na prova do Enem sempre temos abordagem aí dessas correntes filosóficas, certo? Principalmente o pensamento moderno e contemporâneo. Então, nós vamos falar hoje sobre o que é o conhecimento, o racionalismo cartesiano e o empirismo inglês. São 3 tópicos. Aqui o professor Hélio fez uma brincadeira aí com a simulação do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, que vocês conhecem, né? Um artista que foi considerado um gênio, né, nas artes plásticas e em muitos outros campos também. Então, o Hélio fez essa brincadeira aí, né? Que quer dizer o quê? O homem em harmonia com o universo, né? Ou essa simetria aí dos membros superiores e inferiores, né? Nós podemos observar aí que tem uma simetria, né? Então, estudante, vamos já dar início, então, no nosso tópico sobre conhecimento. Para vocês, o que é conhecimento? Estudante, vocês estão aí na sala de aula, estudando aí vários campos, né, várias áreas de conhecimento. E o que é isso? Esse acúmulo de informações, professora, conhecimento é isso? Então, vamos trazer aí o conceito, né, segundo os filósofos, né, o que é o conhecimento. Começando aqui, falando, né, desses filósofos antigos, medievais, eles ocuparam de refletir sobre o problema do ser, perguntando, isto que existe, o que é? Isto que existe, o que é? Então, o conhecimento sempre faz uma pergunta, né? Eles não tinham questionado a capacidade humana de conhecer. Né? Esses filósofos mais clássicos, eles não tinham tantas informações do que é ser humano. Nós trouxemos aí vários conceitos do que é humano e até hoje ainda nós temos só uma área de conhecimento que não consegue responder o que é ser a pessoa humana. Então, eles não tinham noção da capacidade que nós temos em conhecer, porque não havia estudos também sobre o cérebro. Né? Então, até que na Idade Moderna, né, o período do conhecimento, das luzes, do renascimento, eles voltaram, então, para a teoria do conhecimento. Então, na modernidade, o problema não estava em saber se as coisas são, mas se nós podemos conhecê-lo. Então, para isso foi necessário fazer muitos questionamentos. O que é possível conhecer? Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? O conhecimento, será que é essa relação entre o pensamento racional e o objeto? Então, vamos seguindo aqui, vamos chegar a essa resposta. Das questões epistemológica quer dizer o quê? Epistemologia, né? O estudo do conhecimento, relativo então, ao conhecimento. Derivou-se a filosofia daí por diante, né? Ou seja, a epistemologia relativa ao conhecimento derivou-se a ênfase que marcaria a filosofia daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a 2 correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. Certo? Então, o que é o racionalismo?
engloba a doutrina que enfatiza o papel da razão. A palavra já está dizendo, racionalismo. Qual que é o papel da razão? Que processa o quê? O conhecimento. Isso já parte desde esses filósofos aqui, ó. Racionalista, Spinoza, Leibniz, Descartes, você já conhece. E o empirismo? Enfatiza a experiência sensível, empírico, né? Já é algo que ainda está no pensamento, então sensível. Tendência apresentada por Francis Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley, são alguns pensadores do empirismo. Ainda vou continuar explicando o que é empirismo e racionalismo, estudante. Aqui é só um conceito inicial, certo? O racionalismo, vamos falar iniciando com racionalismo cartesiano, né, de René Descartes. Nascido em 1596, faleceu em 1650, então no período ali já moderno, né, do Renascimento. Ele foi considerado o pai da filosofia moderna. Ele se interessou por todas essas áreas aqui de conhecimento. Ele elege a consciência como ponto de investigação filosófica. Consciência, o que é consciência? É quando nós tomamos consciência das coisas. Ou seja, abre caminho para a discussão sobre o que é conhecimento, ciência e ética. Né? Tudo isso é o quê? É a capacidade humana de construir o próprio conhecimento. Propósito inicial para desenvolver, criar, produzir conhecimento é encontrar um método seguro. Né? O conhecimento ele não é simplesmente só o fato de conhecer. Precisa ter um método para produzir conhecimento, que é verdade, indubitável. Né? Isso parte, então, desde o ideal matemático. Conhecimento matemático é dominado pelo raciocínio lógico, que permite, então, estabelecer cadeias de razões para deduzir uma coisa da outra. Então, nós sabemos que a matemática é uma ciência exata, né, e racional, porque os estudos são lógico, matemático. Nós sabemos que precisa o quê? Método, precisa de teorias, né? Precisa de... Vocês conhecem, vocês estudam matemática, vocês sabem que para chegar a um raciocínio lógico ali, precisa, então, seguir ali um raciocínio, né? Uma lógica. Também teorias, tem muitas regras, né? Matemáticas, certo? Vamos entender um pouquinho o que Descartes estabeleceu para chegarmos a um método científico. Precisamos, para haver um método científico, é preciso ter uma evidência, análise, ordem e enumeração. Tudo isso é necessário, estudante, né, para chegar, então, a produzir um conhecimento, uma técnica, uma teoria. Ele precisa passar, então, por cada uma dessas regras aí. São 4 regras, tá? A evidência, espírito como a ideia clara e distinta. Evidência é uma ideia clara e distinta. Análise, parcelas menores para resolvê-las por partes. Então, precisa analisar aquelas ideias. Ordem, conduzir por ordem de pensamentos, né? Começando pelos objetos, das particularidades mais simples e indo para as mais complexas, né? Para conhecer ali, lançar-se a mais compostos ou mais complexos. E enumeração, fazer revisões gerais, tá? Mas aí ainda não é um método científico totalmente. São premissas para um método científico. A dúvida metódica, segundo Descartes, a verdade primeira, que não seja posta em dúvida. Começa, então, duvidando de tudo. Então, segundo esse pensador, é preciso ter dúvida até no método, né? Porque o método também pode não dar a resposta, chegar ali a uma conclusão, né? Uma síntese concreta. Né? Então, precisamos ter testemunho dos sentidos, afirmações do senso comum,
argumentos de autoridade, verdades deduzidas pelo raciocínio, realidade do mundo exterior, realidade de seu próprio corpo. A dúvida metódica, então, indaga se poderia encontrar algo que fosse inteiramente indubitável. Descartes não é um filósofo cético, ele busca a verdade. Então, qual é a busca pela verdade, estudante? Será que toda verdade é universal? Então, olha que interessante aí, né? Nesse período em que essas correntes filosóficas, né, que foram surgindo, cada uma delas contribui para a busca do conhecimento e da verdade. Porém, nem toda verdade é universal. O que é verdade para um grupo de pensadores, outro grupo pode vir e refutar, né? Acho que é essa palavra, ou seja, negar aquela verdade, certo? O que é interessante no campo da ciência é isso. Existem os métodos científicos para diversas áreas. Tem os métodos para pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisas experimentais, pesquisas, né, que são as pesquisas em laboratórios, pesquisas na área da medicina, da ciência, da biologia, da educação, enfim. Nós temos, né, todos esses campos de conhecimento. E para cada campo nós temos também os métodos, né, para chegar ali àquela verdade ou aquele conceito, né, que vai resolver ali o problema. Né? Porque a pesquisa sempre inicia o quê? Com um questionamento, um problema, certo? Então vamos para a tela que eu vou continuar trazendo para vocês aí informações sobre a método científico. Descartes chegou à seguinte conclusão, que penso, logo existo. Né? Então, ele interrompe a cadeia de dúvidas quando se depara com seu próprio ser. Né? Penso, logo existo, que é essa frase aqui, ó, cogito ergo sum, ergo sum. Olhei lá, é o latim. Ouvi a pronúncia e já esqueci. Né? Mas a tradução quer dizer o quê? Consiste na frase latina, penso, logo, latina, mas acho que o Hélio não é latina, não, é latim, tá bom? Latina que vem do latim. Que quer dizer o quê? Penso, logo existo. Então, Descartes se deparou de que eu também preciso ter essa consciência lógica, né? De que penso. E esse pensamento, essas ideias, precisam ser colocadas também à prova para ser considerado como conhecimento. Então, eu vou agora falar já do empirismo, que também faz parte do método científico. Até então, ali, vocês observaram que Descartes, né, traz, então, ali dúvidas sobre o conhecimento, que o conhecimento precisa passar por método científico. Para elaborar um conhecimento, precisamos do método científico. E a primeira premissa é duvidar do próprio ideia, né, das próprias ideias. Né? Então, o que é o empirismo? O que foi o empirismo inglês? Né? O que é, na verdade? Né? Até hoje nós utilizamos o empirismo. A tendência empirista disseminou principalmente na Inglaterra. Essa forte tradição empirista remonta às pesquisas realizadas na Universidade de Oxford, no século XIII. Olha aqui. Até trouxe uma imagem aí da Inglaterra, né, dessa universidade. Quem foi as pessoas que deram início a esse pensamento, né, do empirista? Francis Bacon, né, com o método experimental. Nascido em Londres, Francis Bacon pertencia a uma família de nobres. Depois de concluir seus estudos, ele iniciou, em 1577, sua carreira política, através da qual conquistaria os mais importantes postos do Reino Britânico. De acordo com o espírito da nova ciência moderna, Bacon aspirava a um saber instrumental. Então,
né, as ideias dele, contribuiu para a história do pensamento filosófico, que foram duas, né? O método experimental, que faz uso do método indutivo, e também da reflexão crítica, chamada teoria dos ídolos, com relação àquilo que pode comprometer o progresso do conhecimento. Então, estudante, o método experimental é uma área, então, da pesquisa científica muito importante, certo? Por quê? Porque através de experimento se chega, então, à comprovação ali de uma ideia, né? De uma técnica ou de um produto, de um elemento. Né? Eu não vou entrar no campo das exatas, né? E das biológicas, e também da física e da química, porque eu não tenho, mas são as áreas que utilizam os métodos, né, experimental para fazer suas pesquisas, para chegar a um resultado concreto, certo? Então, o empirismo, que nós iniciamos falando ali, o empirismo seria essa primeira experiência, essa primeira indução, podemos dizer assim. Também vou falar sobre o método indução. Veja como que, para fazer pesquisa científica, nós precisamos de todas essas ideias aí, todas essas teorias que esses pensadores criaram aí a partir desse período moderno, certo? Para uns tipos de pesquisa, nós utilizamos, né, alguns métodos. Para outros tipos de pesquisa, já vamos necessitar de métodos também específicos para aquele campo de conhecimento. Então, cada um foram criando e complementando, então, a ciência. Né? Todos esses pensamentos foram super importantes para chegarmos hoje à ciência, né? Às produções científicas, em todos os campos. Voltando para a tela, vamos continuar falando sobre o método indutivo. Segundo Bacon, é um novo modelo de ciência, né, que não caia nas mesmas armadilhas dos ídolos. O modelo, para ele, esse método indutivo, caracteriza pela observação dos fenômenos. É isso que eu ia comentar para vocês. O método indutivo, que também não deixa de ser pelo empirismo, é empirismo quando a gente levanta uma ideia. Lá naquele campo, por exemplo, vou citar um campo aqui fictício, lá no campo de uma instituição educacional, está havendo algum problema ali, os professores não estão conseguindo ensinar matemática. Isso já é um pensamento empírico, porque eu estou tendo algumas ideias sobre aquilo. Né? Então, por isso é empirismo, é essa a ideia inicial sobre uma problemática. Porém, eu só vou ter certeza se há esse problema se eu for lá e fazer o quê? Observações dos fenômenos que ocorrem lá nesse local, certo? E vou chegar, então, a uma conclusão, uma síntese, utilizando os métodos científicos e principalmente das experiências, para que se possa chegar a uma regularidade, ou seja, uma resposta daquele fenômeno. Com a percepção dessa regularidade, o cientista pode fazer relações entre elas até chegar a uma generalização e a uma lei. Vai criar o quê? Essa lei, poderia dizer, vai criar uma teoria, certo? Por exemplo, um grupo de pesquisadores vão a campo, lá nessa instituição, já com um pensamento empírico de que os professores não estão conseguindo ensinar matemática para um grupo de estudantes. Ao chegar lá, eles vão ter que aplicar método, então, o método indutivo. Vão utilizar de regras, de técnicas para colher esses dados, fazer análise e chegar, então, a uma lei ou a uma síntese, né? Usando, então, o método indutivo, a ciência estabelece conhecimento seguro, conquistará avanços na parte técnica. Bacon afirma que esse conhecimento pode exercer controle sobre a natureza. É preciso fazer experiências para compreender como a natureza funciona, para, em seguida, controlá-la.
ao nosso favor, né? Certo? Então, vocês podem estar perguntando, mas para que servem esses métodos científicos, a ciência? Porque a gente pensa que ciência é só descobrir coisas novas, né, estudante? Mas é isso não. A ciência é para resolver problemas, fenômenos que nós observamos, certo? Todas as teorias que nós temos na educação, por exemplo, são resultados de pesquisas de estudiosos, de filósofos, de educadores, de professores, mestres e doutores, certo? Eles precisam, então, levantar ali uma problemática, né? Uma ideia empírica sobre um campo, vai a esse campo fazer observações desses fenômenos, ou seja, utilizando ali um método indutivo, analisar esses fenômenos, essas coletas de dados, né? Vai analisar à luz de outras teorias e chegar a um resultado para melhoria daquela realidade, certo? Então, o objetivo da ciência é resolver problemas, resolver, produzir, trazer novas técnicas, né? Na medicina, quantas técnicas vão surgindo agora com as tecnologias, os robôs fazem cirurgias a comando de voz de um país para outro. Então, no campo das tecnologias que a ciência tem crescido muito mais ainda, na medicina, utilizando para a medicina, para a educação, certo? Então, a ciência é muito importante, sim, para a melhoria da nossa vida, né? Podemos dizer assim. Voltando para a tela, vamos dar sequência, vamos ver o que eu ainda trouxe aqui para vocês. Vou falar um pouquinho de Thomas Hobbes. Nasceu em Westport, na Inglaterra, né? Westport, né? A pronúncia vai variar aí, né? Na Inglaterra, o pensamento de Hobbes foi muito influenciado pelas ideias de Bacon e Galileu. Ele abandonou as grandes pretensões metafísicas, que era a busca pela essência do ser. Metafísica, muitos filósofos, né, iniciaram seus pensamentos, ideias, por meio da metafísica, porque eles buscavam entender a essência do ser, do homem, né? E porém ele mudou ali e procurou investigar as causas e propriedades das coisas. Então, para isso vai precisar de ciência, né, de método científico. Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos. Tudo que, para ele, tudo que tem existência material. Corpos, né, quer dizer aí material. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza e os corpos artificiais, ou Estado, pela filosofia política. E o que não é corpóreo deveria ser excluído da reflexão filosófica. Então, ele se afastou, então, da metafísica. Muito bem. Vamos falar agora do materialismo e o empirismo. Vocês já conhecem um pouco do materialismo, né? Trouxemos na aula anterior sobre algumas formas de materialismo, e agora vamos, então, rever aqui de novo o que traz o texto. Para Hobbes, continuando ainda, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos, o corpo e o movimento. Corpo é entendido como elemento material e movimento que pode ser determinado matemática e geometricamente. Hobbes tem uma concepção materialista e mecanicista da realidade. As ideias, para ele, né, as ideias ou pensamentos não seria nada mais que imagens das coisas, fantasia corporal. O processo do conhecimento inicia-se pela sensação, uma concepção empirista. Lembra que eu falei para vocês que quando um grupo de pesquisadores, um pesquisador, por exemplo, vai a campo, antes ele tem o quê? Um pensamento empírico, ideias empíricas, que está o quê? Na sensação. Ainda não sabe se é aquela realidade. Então, empirismo é ter um conhecimento que inicia na sensação, ou seja, pensamentos, né?
uma concepção. Depois que precisa comprovar se esse pensamento, essa concepção, sendo investigada, vai chegar, então, a uma conclusão, né? A consequência dessa doutrina é que não há lugar para o acaso e liberdade, porque os movimentos resultam necessariamente dos nexos causais que lhe dão origem. Então, vamos falar de um outro pensador, John Locke, A Mente como Livro em Branco. Para esse pensador, também inglês, ele traz aqui que ele se decepcionou, na verdade, o texto traz que ele se decepcionou com as ideias de Aristóteles, ou seja, o aristotelismo e a escolástica medieval, né? Um grupo de filósofos aí no período medieval, que é os pensadores também cristãos, né? Que tinham estudos, filosofia cristã. E com isso entrou em contato com Francis Bacon e René Descartes. Olha como eles foram pulando, né? Pulando de teoria, de ideias para ideias, né? Se afastaram dos pensamentos filosóficos clássicos, gregos e também medieval, que eram filosofia também cristã, e passaram a concordar com os racionalistas, como Descartes e Francis Bacon, né? A obra Ensaios acerca do entendimento humano é uma de suas principais obras. O objetivo desta obra é remover o excesso da metafísica presente nas discussões sobre teoria do conhecimento. Então, observamos aí que esse período moderno, estudante, a ciência, o período em que a ciência vai crescendo, né, vai decolando, por meio desses pensamentos, né, dessas correntes filosóficas que trazem aí método científico, porque conseguem comprovar as ideias. Então, eles fogem da metafísica para, então, empreender essa limpeza. Locke vai afirmar o grande princípio do empirismo. As representações do real são derivadas das percepções sensíveis. Olha, a gente chegou a uma outra conclusão, que as representações reais, elas partem das sensíveis. E ele não está errado. Vou aqui logo explicar mais para vocês. Como assim, professora? Como eu disse, vocês perceberam que um só pensador, uma só corrente, não consegue explicar tudo? Não consegue, porque a ciência ela é muito complexa, né? Fazer ciência, produzir conhecimento, aí nós estamos chegando. O que é o conhecimento? Estamos chegando mais ou menos na resposta sobre o que é conhecimento. Conhecimento, produzir conhecimento, não é só ter uma ideia, não. Não é só ter um pensamento empírico, não. Ou que vem, né? O pensamento empírico ele está no campo sensível dos órgãos dos sentidos. Um pensamento ele surge quando eu vejo algo diferente. Um pensamento sensível, poderia dizer, quando eu sinto gosto, o cheiro, toco alguma coisa, por isso, órgãos do sentido. Então, para John Locke, produzir conhecimento e ciência perpassa, então, vou chamar de mundo, pelo campo, vou chamar de campo sensível e o campo real. É a junção empirismo com a indução, né? O método indutivo. Por quê? O que é o método indutivo? Ir a campo, observar um fenômeno. Ao observar, ao coletar dados, vai se fazer uma análise e chegar a uma conclusão. Então, observamos aí que tanto as correntes racionalistas, os racionalistas, também as correntes empiristas, estão corretas nas suas ideias de como produzir conhecimento, de como fazer ciência.
certo? Vamos para a tela? E vou tentar trazer mais alguns exemplos para vocês. Para esse pensador, Locke, o conhecimento não é inato. Inato, ou seja, natural. Ele não nasce. Nós não nascemos com conhecimento, certo? Nós temos capacidades cognitivas de acumular conhecimento, mas para obter esses conhecimentos nós precisamos viver o quê? Experiência, mas resultado do modo como elaboramos as informações que recebemos da experiência. Então, o conhecimento, ele é o resultado das experiências, porque as pessoas mais velhas erram menos. Já pararam para pensar? Eles erram muito menos, né? Porque eles têm experiência. Eles não vão cometer os mesmos erros, certo? Porque ao sair lá do ensino médio, nós estamos mais preparados para fazer alguma coisa na nossa vida. Porque nós ficamos ali muitos anos na escola buscando o quê? Conhecimento. Porém, pouco aplicamos esses conhecimentos. Muitas vezes nós cometemos muitos erros, tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas, né? Porque ainda a gente não se machucou, né? Então, quando a gente passa por experiência, quando cai, quando está andando de bicicleta, passou pela a experiência da queda, já vai diminuir, então vai adquirindo o quê? Prática, vai evitar cair. Quando a gente se envolve em algum acidente, eu, por exemplo, já me envolvi em uns 3 acidentes de carro, então eu ando assim super preocupada. Quando eu não ando mais de qualquer jeito. Graças a Deus foram acidentes simples, né? Na verdade, bateram em mim, eu só bati uma vez. Aliás, isso mesmo, 3 vezes bateram em mim, 2 vezes bateram em mim, uma vez eu bati. Por falta de atenção mesmo, mas foi uma batidinha leve, tá? Não amassou todo o meu carro, não. Mas, devido a essa experiência, da dor que deu no meu bolso para arrumar o carro, nas 3 vezes gastei para arrumar, para consertar, então eu já tenho muito cuidado no trânsito, né? Então, não é diferente. Então, nós adquirimos conhecimento devido às nossas com contato com as experiências. E por isso que muitas vezes nós cometemos muitos erros por não ter experiência com aquela situação. Os jovens cometem muitos erros, porque não têm a experiência da dor, da perda, certo? Do arrependimento, enfim. Depois que passa por isso, então a gente vai assim melhorando. Por isso que quanto mais velho, melhores nós ficamos, tá? E na ciência não é diferente. A ciência, para produzir conhecimento, é preciso passar ali por métodos, por experiência, né? Análise desses dados e aí para chegar a uma conclusão positiva. Vamos lá, vamos para a tela. Eu trouxe também uma questão do Enem para vocês com esse tópico, né? Com os tópicos dessa aula. Então, para Locke, a mente é como uma folha em branco. Já falamos isso em outra aula. Nós nascemos como uma folha branca. Em branco, nós temos ali algumas comportamentos inatos, como, por exemplo, fisiológico. Nós temos fome, precisamos comer para sobreviver. Isso é natural, isso é natural. Nós precisamos do colo da nossa mãe, porque sozinho nós morreríamos. Precisamos dormir, precisamos respirar. São coisas natural dos seres humanos, seres vivos. Mas a nossa mente, nosso cérebro, que ainda está em crescimento ainda, né? O cérebro parece que cresce até não sei quantos anos, até a fase adulta, o cérebro, os ossos do cérebro, da cabeça ainda está se desenvolvendo, né? Porque cresce junto, né? Então, que vai adquirir, né? Mais conhecimento com o tempo. Ou uma tábula rasa, né? Segundo ele. As percepções sensíveis deixam sua marca. As ideias em nossa mente correspondem às coisas reais. A reflexão existe e é por meio dela que nós podemos compreender como se passam as coisas em nossa mente. Para Locke, o pensamento trabalha as informações que chegam por meio da experiência. Então, estudante, essa aula, chegamos então a essas reflexões sobre
a corrente, né, do pensamento aí filosófico, correntes filosóficas, racionalista e empirista, certo? São algumas informações, não é possível vocês compreender de forma mais aprofundada, só com essa aula, nós vamos continuar falando. Caso tenham dúvida, vocês podem dar um alô para nós lá no grupo, pede o professor presencial, que a gente pode estar fazendo alguns vídeos ou enviar outros materiais, tá? Aqui a aula é bem sucinta, mas é direto ao foco, aquilo que vocês precisam aprender para responder aí questões do Enem, mas também, ao chegar à universidade, vocês já têm esses conhecimentos prévios aí, porque vocês vão trabalhar com muitos textos teóricos, certo? Então, vamos para a tela, hora do decolando para o futuro. Estudante, decolando para o futuro, tem aqui um lápis em forma de um foguete, né? E o logo aqui da mediação. Nós também, professores, não só os alunos, não. Alunos e professores, nós precisamos decolar para o futuro. Para isso, precisamos investir agora, investir em conhecimento. Estudar, ler, fazer muitos cursos, os possíveis, né, os mais possíveis. Tem muitos cursos gratuitos aí. Então, essa é uma questão bem recente, né? Não tão recente, mas de 2021. Vou fazer a leitura aqui. A filosofia é como a árvore, cujas raízes são a metafísica, né? Lembra que são os filósofos clássicos começam, então, a fazer percepções metafísicas, né? O conhecer, o que é o ser. O tronco é a física. E os ramos saem do tronco, os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências. Então, o que nós podemos dizer aqui é que a filosofia, ela é a raiz de todas as ciências. Porque antes passamos, então, pelo pensamento, reflexões filosóficas, precisamos dessas correntes filosóficas, dos métodos também científicos, né, para chegar a uma ciência. Então, por isso, eu sempre disse isso, que a filosofia ela é a primícia das ciências, né? É a premissa, é a primeira. Para se fazer ciência, precisa passar pela filosofia, que se reduz, então, a três principais: a medicina, mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. Se ciência é conhecimento, também precisamos do quê? Da sabedoria. Então, por isso, a filosofia também traz ali reflexões sobre a moral, né? Essas construções, ou essa construção alegórica de Descartes, acerca da condição epistemológica da filosofia, tem como objetivo impulsionar o pensamento especulativo? Não, só essa palavra já exclui, né? Não tem nada de especular. Ciência não é pela especulação, né? Ou filosofia. Refutar o elemento fundamental das crenças. Será que a ciência é só estar tentando provar que as crenças muitas vezes não são verdades universais? As crenças que eu digo são pensamentos, são mitos, né? Não é esse também o objetivo. Sustentar a unidade essencial do conhecimento, recepcionar um método experimental, recepcionar também não, incentivar a suspensão do juízo. Então, estudante, também essas podemos excluir. A resposta correta, então, é letra C, tá? Letra C, ó. Por isso que eu não comentei muito ela. É sustentar a unidade, ou seja, sustentar o conhecimento, a produção de conhecimento. Então, a filosofia, né, com seus métodos e correntes filosóficas, ela, partindo também da condição epistemológica da filosofia, é que vai sustentar a unidade essencial do conhecimento, tá? Só respondendo aqui, ó, esse texto, o objetivo de Descartes, então, era sustentar a unidade do conhecimento. Na sua construção,
ele compara a filosofia a uma árvore, né? A uma árvore que tem que a metafísica como raiz, a física como tronco e os ramos como as outras ciências, certo? Essas são as nossas referências. E termino aqui essa aula, estudante, e volto com vocês na revisão. Obrigada pela atenção, já já eu volto.